Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui. Já vamos entrando nas nossas vibrações iniciais, ligando-nos mentalmente ao nosso mestre e amigo Jesus. Agradecer mais um domingo por estarmos aqui encarnados com a oportunidade de aprendermos sobre o Evangelho. Peço a você que nos ajude curtindo, comentando, compartilhando, deixa aí seu nome, o estado, a cidade, nos ajuda que o Evangelho possa atingir mais corações amigos. Lembrando que o YouTube não está notificando todos os seguidores, então se você gosta do conteúdo aqui postado, nos ajude compartilhando e também passe aqui às vezes, porque pode ser que a notificação não chegue. Também te peço que nos ajude seguindo lá no Instagram, @na luz do Espiritismo, é um que tem uma fotinha azul. Segue lá para nos ajudar. Quando nós atingirmos 10 mil seguidores, nós conseguimos também enviar os links lá para aumentar o engajamento aqui no canal. Lembrando que o nosso trabalho é totalmente voluntário, como Jesus nos ensinou, de graça recebemos e de graça vamos doar. Jesus nos ajuda sempre neste trabalho, conforme também o Espiritismo nos ajuda e nos esclarece. Então o canal é totalmente voluntário, o Evangelho aqui também é totalmente voluntário. Então eu conto com a ajuda de você. Se você participa também de algum grupo espírita, nos ajude compartilhando ou com amigos espíritas. Bom, vamos pedindo a autorização ao nosso mestre e amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho, entrando em conexão com Deus, o nosso Pai, elevando os nossos pensamentos, trazendo na memória uma paisagem que te leva, que te liga a Deus, seja ela qual for, aquela que te conecta com o nosso Pai bondoso. Hoje nós vamos plasmar como se estivéssemos numa sala e com Jesus à nossa frente, essa figura, esse amigo, esse irmão, nosso querido governador espiritual. E já de início, entrando na conexão com o Mestre, que está à nossa frente, que em silêncio responde às nossas angústias, às nossas dúvidas. Da sua testa sai um clarão que nos irradia a cada célula do nosso corpo, ajudando o nosso perispírito e o nosso corpo físico nas vibrações iniciais, para entrarmos cada vez mais em conexão com o plano espiritual superior. Através dos seus mentores que estão aí, você entrará em conexão com este plano espiritual. E o passe, ele acontece também durante todo o Evangelho. Vamos acalmar os nossos pensamentos para recebermos as lições do dia. E entramos agora já na prece, pedindo a Jesus que nos guie neste Evangelho, que possa nos ajudar na intuição, agradecendo aos mentores amigos, pedindo que Jesus mais uma vez esteja conosco, clareando os nossos pensamentos e que possamos aprender essas lições e praticá-las de todas as maneiras nas nossas vidas. Que esses conhecimentos fiquem gravados no nosso consciente e consciente para aplicarmos diariamente na vida. Nós somos gratos à equipe espiritual, à equipe encarnada e a você. Neste momento, iniciamos então nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Mais um domingo, estamos aqui com vocês, meus irmãos. Vamos falar sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está em São Mateus, capítulo 5, item 5. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabei o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer se puser em cólera contra o seu irmão merecerá também condenação no juízo, que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo no inferno. São Mateus, capítulo 5, 21 e 22. Jesus, nosso irmão maior, falava aqui que também na época do Cristo já havia condenação por homicídio, obviamente, mas ele falou que também no mesmo nível ali do homicídio está
a condenação pela palavra. E nós sabemos, a gente tem retratado aqui bastante no Evangelho, através das intuições, que quando eu lesiono meu irmão em qualquer nível, um irmão, uma irmã, enfim, ou outras formas de vida, eu estou lesionando a mim mesmo. Falamos no Evangelho passado do planeta de transição. E essas informações têm chegado para nós a cada momento. Por quê? É momento de transformação na Terra. É o momento da peneira, momento de separarmos. Há uma separação não de humanidade, porque Jesus nos ensina a sermos irmãos, colaboradores, amigos fraternos. Quando eu lesiono um irmão, eu estou lesionando a mim mesmo e estou lesionando o planeta. Lembrando, quando eu julgo, quando eu me coloco como violento para com o outro, eu também estou lesionando a mim e toda uma comunidade. Nós falávamos no Evangelho passado do planeta de transição que o planeta evolui em conjunto. E nós ainda temos tempo. Eu sei que talvez este Evangelho vai atingir 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Não vai atingir toda a população. Mas se desses 3.000 reproduzirem isso, nós teremos talvez 9.000. E esses 9.000, 18, enfim. Nós podemos multiplicar essa fala, independente da religião, independente se você é espírita, espiritualista, umbandista, candomblessista, todos aqui são muito bem-vindos. Reproduza as lições do Mestre de amar. Já está na hora de aprendermos a amar. Os justos, os pacíficos, herdarão a terra. Nós falávamos no Evangelho passado deste planeta de transição, que na transição ainda tudo é muito confuso e parece que quem ama, quem quer ser do bem, é taxado como bobo e todas as outras expressões que nós vamos ouvir falar. Mas não iremos desistir de sermos bons, em primeiro lugar conosco mesmo, com o nosso próximo mais próximo, que é a nossa família, os nossos queridos animaizinhos de estimação, nossos filhos, todas as formas de vida ao nosso redor. Todos os espíritos evoluídos que passaram pela Terra nos deixou essa mensagem, independente da religião, independente se era da Igreja Católica, do Budismo, do Hinduísmo, do Espiritismo. Todos eles falavam ou demonstravam, que era melhor ainda, falar e demonstrar. Por quê? A palavra convence, o exemplo arrasta multidões. Todos eles, se vocês forem avaliar, tinham um carinho, um respeito, um amor pelos menos favorecidos. Tinham um carinho, um respeito, um amor pelos animais, pela natureza, pelos vizinhos. E nós não estamos aqui também falando que irá ser fácil. A reforma íntima, nós também pontuamos isso sempre. Ela é difícil, ela dá trabalho. Mas há o primeiro passo, que é querer. Querer ser o homem novo. No Espiritismo não temos o batismo. Nosso batismo é o consciencial. Nós não temos ali o ritual de passar pelas águas. Não recebemos nada falando que somos ou não espírita. Kardec vai nos dizer que, na verdade, o espírita, ele tem que ser aquele que promove a própria reforma íntima. A transformação moral. É isso que nos caracteriza como espíritas. Você pode ser espírita dentro de outra religião, porque é a reforma íntima que nos faz ascender na escala evolutiva. Quem participa de reunião mediúnica ou quem já teve contato com espíritos, mentores que vêm nos ajudar e nos auxiliar, vai perceber que às vezes eles nos chamam a atenção com firmeza que deve ser, mas tem um amor e um carinho, um respeito por nós, porque é assim que os espíritos evoluídos fazem. Mesmo puxando a orelha, eles conseguem nos fazer isso com amor. E o nosso processo de cura interior, ele está também na nossa transformação moral. Quando emitimos raiva, que é uma emoção comum, todos nós vamos sentir raiva ao longo da vida. A raiva, ela também é um alerta para nós quando nós estamos sendo injustiçados.
É por isso que ela existe, muito provavelmente. É para nós entendermos o limite. E é claro, não é para sermos, como muitos nos caracterizam, bobos. Não. Nós delimitamos o nosso espaço, sim, como naquele famoso conto hindu do André Luiz, no livro, que ele vai falar da serpente, que ela matava, mordia as pessoas, e vem ali um monge hinduísta e fala com ela: minha filha, é da lei de Deus que não mate. E ela fala: então tá bom. E passa-se um ano, ele volta, ela tá toda machucada, ferida, triste, e ele fala: mas o que houve com você? E ela fala: eu infelizmente não posso mais matar, e agora ninguém tem medo mais de mim. E agora me tampam pedra, xingam. E ele fala: eu falei com você para não matar, mas eu não disse para você deixar de mostrar os seus dentes. Esse mostrar os dentes é delimitar um espaço. O outro tem que saber que você pode e deve ser respeitado, que você tem os seus limites. E podemos fazer isso de forma assertiva, apontando para o outro até onde ele pode ir. Você deixa qualquer pessoa entrar na sua casa? Não. Tem ali uma cerca, um muro, um portão, uma porta, enfim. E entra quem você convida, entra quem você permite. Se bate uma pessoa na sua porta, você nunca viu, você não vai deixar entrar. Você vai atender talvez pelo interfone, você vai conversar à distância, perguntar o que precisa. Geralmente convidamos quem nós conhecemos, ou quando é por trabalho, alguém ali. Mas não, nem todo mundo entra na sua casa física. Por que então que você deixa as pessoas entrarem na sua casa mental? A sua casa mental também precisa dessas cercas, desses autocuidados. E às vezes nós permitimos que essas pessoas, ou a atitude das outras pessoas, fazem moradas dentro de nós próprios. E nós estamos falando isso porque é um capítulo que vai falar da mansidão, da doçura. E as pessoas confundem mansidão, doçura, respeito ao próximo, amor ao próximo, como passividade, ou seja, a pessoa que aceita qualquer coisa. E não é isso. Porque Jesus nos ensina a amar, mas Jesus, ele também repreendeu o erro. Repreendeu quando ele achou necessário como lição. E muitas das vezes, até numa reunião mediúnica, precisamos ser firmes, mas amorosos com alguns espíritos. Alguns irmãos nossos que estão na ignorância, que estão na repetição do erro, na violência. Esse capítulo vai falar sobre o amor, a doçura ao próximo. E às vezes, o não que você vai dar para aquela pessoa naquele dia é o que ela precisa para crescer. Nem sempre iremos poder falar sim para tudo. Às vezes vamos dizer: hoje eu não posso, hoje eu não consigo. Você está extrapolando o limite. E aí muitos vão te acusar: mas fulano é espírita, é cristão, é católico, é evangélico, é budista e faz isso. Não precisamos de usar do artifício da violência. E muitas das vezes nós temos que ter o carinho, sim. Mas em muitos momentos nós não vamos socorrer a todos. E ficamos remoendo às vezes um não que nós dissemos ao outro. Esse não estabeleceu um limite, um perímetro que o outro pode ou não atingir nas nossas vidas. Você tem que se preservar para construir com solidez a sua reforma íntima. Se preserve até que você consiga. Se você ainda não consegue trabalhar com irmãos violentos, por exemplo, você não vai trabalhar, porque senão pode atrapalhar, você pode abaixar o seu padrão vibratório, mas você já pode ir treinando. Mentalmente, você já pode ir treinando a sua assertividade. Porque nos trabalhos voluntários de caridade a gente vê de tudo. Nós vamos ver ou ter pessoas violentas. E aqui a caridade que eu estou falando, meus irmãos, é de um modo geral, porque nós temos essas pessoas, estes testes que vêm na nossa vida, de forma direta ou indireta. Essas pessoas que de uma forma ou de outra nos traz a agressividade, o veneno na boca, como vai nos dizer o Evangelho aqui hoje, da afabilidade e doçura. Que se comportam às vezes socialmente
bondosamente, mas por trás são lobos em pele de cordeiro. Nós vamos lidar com isso. Ainda estamos num planeta que tem as diversas vibrações, os espíritos nas diversas escalas encarnados aqui na Terra. Ainda temos e ainda passaremos por isso. Nós vamos observar os outros sofrendo injustiça, nós vamos observar as pessoas maltratando, abandonando pessoas, pais, animais, violentos, roubando, tudo isso nós vamos. Nós não podemos ser também, como a gente estava falando aqui do bobo, né? Que em Minas nós usamos muito essa expressão. Não, nós temos que também, de alguma forma, pontuar os nossos direitos e os nossos deveres. É pelo número maior de denúncias, por exemplo, no campo dos animais que sofrem abusos, maltratos, que nós estamos conseguindo cada vez mais conseguir mais leis, mais recursos políticos para ajudar os nossos animais. É por conta de algumas pessoas corajosas que vão, denunciam, vão para a rede social, para a TV falar sobre isso. A caridade é ação. Não confunda a bondade também com a extrema passividade. Às vezes nós vamos precisar falar ao outro. Tudo é a forma como nós falamos, que às vezes nós vamos na forma de falar na agressão. E quando a gente fala, a gente gera uma reflexão no outro. Quando a gente fala com a sustentação do amor, do respeito, do carinho, nós vamos gerar nele uma reflexão. Quando nós vamos com violência, nós vamos gerar o quê? Mais brigas. Por isso que às vezes a gente indica sempre que espere o tumulto passar, mas que não deixe de falar. Não deixe, a gente sempre fala aqui que nós crescemos também com o outro, com o social. Nós vamos nos observar, também às vezes aquele que está mais próximo de nós, a nossa família, vai nos observar na nossa rotina, no nosso trabalho. Então eles nos conhecem também, às vezes eles vão trazer algo que nós precisamos. Chico Xavier, quem conviveu com o nosso querido Chico, inclusive fez 21 anos da desencarnação do Chico no final desse mês. Inclusive eu não falei a data, né? Hoje é dia 2, é isso? 2 de julho do ano de 2023, e no finalzinho do mês de junho fez 21 anos, 2 décadas e mais um ano que o Chico está no plano espiritual, que ele receba aí a nossa gratidão pelo trabalho realizado, por tantas histórias, caminhos, contos que nos ajudou muito e nos ajuda ainda. Chico era um ser que quem conviveu com ele, isso foram mais, já assisti diversas pessoas falando sobre o Chico, que conviveu com o Chico, que esteve com o Chico tanto em reuniões de trabalho quanto na vida íntima. E aí na internet está cheio de relatos. Já conversei pessoalmente com pessoas também que conviveram com o Chico, e todos eles são unânimes de dizer: Chico era um amor em pessoa, um doce, parecia uma criança feliz. Porém, era também um general em algumas atitudes dele. Ele precisava desse pulso firme, senão as pessoas poderiam montar. Porque o próprio Emmanuel, a gente acha que o Emmanuel era muito duro, mas o Emmanuel às vezes falava com o Chico de uma forma dura, mas era amoroso também. Era o que Chico precisava naquele momento, porque Chico ia ser muito criticado, nós falamos isso também. Então não confunda a afabilidade com a passividade, porque senão fica algo muito falso. Nós estamos aqui na vida, encarnados, nas vibrações de encarnados, não vamos confundir uma coisa com a outra. Vamos ficar bem atentos a isso. A bondade, ela é o me compadecer com a dor do outro. E como que eu compadeço com a dor do outro? Trabalhando na caridade. Ninguém desenvolve a caridade se a gente não descer do nosso palácio mental. Se nós não irmos de encontro e observarmos a realidade do outro. Não vamos conseguir mudar o mundo? Não. Mas só de mudarmos a nós mesmos já será um grande proveito, e a nossa família, a nossa comunidade. Observem, pessoal, que aqueles que ficam presos nos seus palácios de vidros não conseguem observar como funciona de fato. E aqui eu não estou falando só de dinheiro, não. Das suas fantasias mentais de que o mundo é da forma como a pessoa pensa.
Nós temos diferenças sociais. É por isso que os espíritos pontuam tanto com Kardec a caridade. Na caridade você observa a dor do outro, as dificuldades do outro, não para ter pena. Precisamos ter pena de ninguém. Entender que todos nós temos os problemas, maior, menor, enfim. Quem está com um problema que sabe se é maior ou menor, porque a pessoa que está vivenciando na pele o que está sentindo. Quando uma pessoa sofre, é somente ela que pode dizer da sua dor. E quando nós conversamos, quando nós auxiliamos, ouvimos um irmão, lembrando que nós também praticamos a caridade quando nós escutamos alguém, quando nós ensinamos alguém, quando nós acolhemos alguém, é somente essa pessoa que vai poder nos contar. Quando você tem a oportunidade de trabalhar, você atende, ou qualquer setor da saúde, por exemplo, você vai vendo a dor do outro. Muitos até desenvolvem, outros vão desenvolver a frieza, não é a frieza, desenvolver a compaixão. Item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação no mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos, porém, cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agastes, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro quando falam pela frente, mas se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe pertence esses homens de exterior benigno, mas que são tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com estranhos, que chamariam a ordem, acham que pelo menos devem fazer temidos daqueles que não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente, é o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que pelas aparências se consegue enganar aos homens. Já a Deus, esse aí ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861, belíssimo capítulo, porque vai nos retratar a realidade de muitos de nós. Em sociedade, bom samaritano. Na família, bom carrasco. Carrasco para a própria família. Por isso que a primeira caridade é com a família. É difícil? É. Porque a família, como nos diz Emmanuel, são a nossa primeira prova e expiação. Porque vai nos demonstrar os nossos maiores defeitos. Na convivência gera o atrito, e o atrito muitas das vezes testa a nossa paciência. Esse capítulo todo é sobre o amor, sobre a paciência, a resignação, não machucar o nosso irmão com as palavras, e a família é o nosso primeiro teste social. É lá que nós somos em essência. Quer saber quem você foi em vida passada? Observa o seu comportamento em família. Ali está seus maiores problemas que devem ser arrumado, organizado. A família nos mostra claramente quem nós somos. Na intimidade, no qual nós nos esquecemos que estamos sendo observados, mas estamos, nós mostramos a nossa verdadeira face. É fácil modificar? Não. É por isso que o primeiro passo da reforma íntima, como eu disse no início, é querer. A segunda é o teste social mais próximo de mim, família. Amar a família e entender que ali é a minha verdadeira prova. Depois eu maximizo isso para a comunidade. Como nos diz aqui no Evangelho, não adianta nada você ser bom fora, mas tirano doméstico, como aconteceu muito no passado e acontece no presente.
Com os outros, com os de fora, eu sou bom, eu respeito, eu amo, eu faço a caridade. Se eu chego em casa, eu sou um tirano doméstico. Um livro que mostra muito isso é o Voltei. O nosso irmão Jacó foi espírita. Olha como que é difícil, né? Temos estudo deste livro aqui no canal. Irmão Jacó fala que muitas das vezes ele se comportou em alguns momentos como tirano doméstico. Era trabalhador espírita, dava palestra, reunião mediúnica, fazia suas caridades, doou muito dinheiro para o espiritismo. Ele era um homem multimilionário, quem não conhece a história aí do irmão Jacó. Foi inclusive diretor-presidente da FEB, mas em alguns momentos ele decaía. E os espíritos que ele doutrinava na reunião mediúnica o acompanhavam, estavam ali observando ele. E testaram ele, falaram: Jacó, você manda a gente fazer isso, mas não faz com as suas filhas, com a sua família. Claro, o irmão Jacó teve muita evolução, mas ele vai nos alertar isso. Ele nos alerta para termos atenção para este capítulo do Evangelho. Leia este capítulo, entenda este capítulo. Entenda, não adianta. Por isso que Kardec vai nos dizer da caridade com ostentação. A caridade com ostentação é justamente neste ponto. Quando eu faço para que os outros vejam, mas a minha própria casa está desamparada do meu abrigo espiritual e amoroso. Vamos refletir nas mensagens que nós estamos recebendo a cada domingo. Os justos, os bons herdarão a terra. Estamos neste momento, os dias estão passando muito rápido. Estamos com essa impressão, parece que o amanhã chega no estalar de dedos. Vamos agir no hoje, no agora. Agora é o que temos para promover a nossa mudança interior. E já vamos entrando nas nossas vibrações finais. Hoje não podemos demorar muito com o Evangelho. Peço até desculpa a vocês, geralmente a gente chega com 40 minutos. Mas hoje, por um motivo especial, não vou poder prolongar este Evangelho. Nós temos um compromisso. Mas é com muito carinho que nós estamos aqui para vocês terem este momento de oração. E no início, nós pedimos para que vocês plasmassem essa sala. Essa sala que o nosso mestre está junto de nós, mas ele não fala nenhuma palavra, como muitos espíritos superiores, sem emitir uma palavra verbal, ele nos emana. Ele está em meditação junto de nós neste momento. E uma luz que acende da sua testa chega até nós. E a nossa luz também se acende neste momento. Vamos entrando, meus irmãos, em conexão com Jesus. Mestre Jesus, nos ajude neste passe. Esse passe irá ser canalizado pelos irmãos trabalhadores da corrente cristã, independente da religião. Entre em conexão com Cristo. O Cristo que vive nos seus pensamentos, não importa o rosto, a cor, não. A imagem de Jesus que chega até a você neste momento. Entre em contato com Ele. Jesus, neste momento, os nossos irmãos e irmãs aqui, ouvindo neste momento este Evangelho, estão aqui por um motivo, querem entender mais sobre o Evangelho. E o Senhor nos ensinou a pedir, a bater. O Senhor nos ensinou também que somos deuses. Então, Mestre, estamos agora nos acendendo célula por célula e entrando em conexão com a sua mente. Pedimos, Mestre, emana para nós também a cura espiritual. Nos ajude a sermos mais amorosos, como o Senhor foi. Nos dê um estímulo, uma frase de consolo nesse silêncio que nós estamos. E nos ajude neste momento. Ao seu lado, meus irmãos, pode trazer no pensamento alguém que está com alguma necessidade espiritual ou material, que seja doente, que seja precisando deste auxílio espiritual. E você emana essas energias para essa pessoa, de uma a duas pessoas que esteja necessitando. E nós vamos recebendo essas vibrações de amor, de carinho, de saúde,
Enquanto vocês vão recebendo essas energias, entre em conexão com Jesus. Através dessa luz emanada, distribua essas energias, que enquanto eu faço a prece final, vocês vão recebendo este passe. Mestre amigo Jesus, nosso querido irmão maior, neste momento estamos aqui. Autorize que o plano espiritual superior chegue até nós, emana para nós as boas energias, que possamos sentir como uma chuva fina a cair sobre o nosso corpo e que possamos entrar em conexão em cada momento contigo, Mestre, e com os espíritos superiores que trabalham. É muito difícil, Mestre amigo, sermos totalmente afáveis e doces como o Senhor foi e é, mas nos ajude, nos ensina. Deus tem a paciência conosco, que possamos também distribuir essa paciência como nos é ensinado neste capítulo, que possamos entender que as nossas palavras podem ser água no fogo, mas também podem ser fogo no combustível, e que possamos tornar essas palavras cada vez mais, e as nossas atitudes, água fresca no fogo, e que a cada momento nós possamos crescer. Neste momento, com muita gratidão, muito amor, nós vamos pedindo a autorização ao nosso Mestre amigo Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos e irmãs, vamos retornando lentamente ao nosso corpo físico, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Agradeça também este irmão ou irmã que você trouxe, que ele possa ir com Deus. Queridos, vamos voltando, sentindo o nosso corpo físico, agradecendo. Como eu disse, hoje eu tenho, pessoal, um compromisso. Felizmente eu não vou poder demorar no Evangelho, compromisso urgente que nos surgiu aqui. Eu agradeço a paciência, o carinho de vocês. Nos ajude curtindo, comentando, compartilhando este Evangelho. No próximo eu prometo que eu já mando um abraço para vocês. Falo aí o nome, a cidade, o estado. Vai deixando aí, tem vários irmãos aqui que nos ouvem de todo o Brasil e do mundo. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Nos ajude mais uma vez. Até o próximo domingo, se Deus quiser.